Eu acho que esse é um debate imensamente difícil. Eu acho que ele é um debate intransponível em camadas. Então, por exemplo, sei lá, se eu tenho uma visão de mundo que é religiosa, eu serei contra e ponto, acabou. E aí, se você tem uma visão que é mais social, você será a favor, e assim, a gente nunca vai concordar um com o outro. Por isso que eu tenho maior dificuldade de discutir esse assunto e evito, porque eu tenho a minha posição, mas é uma posição pessoal. E eu acho muito triste que essa discussão, enquanto política pública, né, ela tenha que ser atravessada por esses casos, né, que acaba tornando a discussão ainda mais difícil, né? Porque você está vendo um caso concreto de uma criança sendo submetida a um espetáculo grotesco, com gente de um lado falando que não pode e outro do outro lado falando que tem que fazer. É muito ruim isso, né? Aí o debate não avança enquanto política pública, pelo menos. E assim, eu acho que nunca vai se haver um consenso geral na sociedade sobre interromper ou não uma gestação. Aham. Porque tem muitas camadas, como você disse, moral, Sim, isso que eu ia falar. religiosa, de planejamento de vida, de concepção sobre o que é a mulher, a maternidade, o direito ao corpo. Nunca vai ter um consenso sobre nada disso. Mas o que eu acho é que, justamente por terem visões pessoais distintas sobre o tema, que a gente não deve levar o tema por esse aspecto, sobre decisão, sobre se eu acho que deve ser feito ou não. Mas sim sobre a ótica da saúde pública, como foi já dito. Porque hoje as mulheres morrem em decorrência do aborto clandestino. Mulheres e crianças, que essa menina se seguisse adiante com a gestação, não sei o que aconteceria num corpo de uma criança Aham. desenvolver. Eu tive grávida recentemente, sei a bomba hormonal física que isso é. Imagina se eu tivesse, enfim, com 11 anos nessa E mesma quantas situação. semanas, Samia? Eu não sei, não cheguei a pegar essa informação. A Da menina menina? estava com quantas 20 semanas? e Eu não tantas sei também. semanas já, eu não sei exatamente quantas, mas 20 e poucas semanas já que foi possível Tem, ser feita a tem interrupção países hoje. tem países que tem uma regulação baseada nas semanas, né? Até tantas semanas é legal o aborto, até Em tantas. alguns estados, nos Estados Unidos é até 12, na Inglaterra, se eu não me engano, vai até 25, eu posso estar enganada. É um pouco mais de tempo, porque daí depende de uma definição mais clínica, que Aham. tem a ver com o desenvolvimento do sistema nervoso ou do sistema respiratório. Então, mas aí enfim, varia de acordo com as definições daquele país. Mas para além dessa definição de quando é o início da vida, se eu quero, se eu não quero, se eu posso, se eu não posso, tem esse debate de saúde pública, ou seja, as mulheres morrem porque elas recorrem a aborto clandestino, elas utilizam cabide, linha de crochê, elas fazem o que for possível e necessário quando elas tomam a decisão de que não querem mais. E porque a minha escolha pessoal de vida não pode interferir sobre a escolha pessoal de vida da outra pessoa. E eu acredito também que, aí é uma opinião minha como mulher, como feminista, que a maternidade não é algo que deve ser compulsório. Eu sou mãe, mas eu escolhi ser mãe, eu planejei, amo ser mãe, amo meu filho. Mas isso cabe na minha vida, foi uma escolha e é ótimo para mim. Mas quando não é fruto de uma escolha, de um planejamento, de uma possibilidade, a maternidade acaba se tornando um fardo e isso tem consequência para a mulher, para a criança, para toda a sociedade. Então não deve ser imposto sob essa ótica. Por isso que eu defendo não só os casos atuais, que são em caso de morte, né, de risco evidente de morte para a mulher, em caso de anencefalia, e também em caso de estupro, mas eu acredito que deveria haver a ampliação desse direito. Que o critério fosse a escolha da mulher. Sim. Eu sei que isso é polêmico, mas é a forma como Ah, eu muito vejo. Eu acho que polêmico. é Com polêmico. Muito certeza, com polêmico certeza. porque fora esses três casos, não seria, digamos assim, involuntário, vai. Então, quer dizer, existe uma responsabilização pela atitude, certo? Então, quer dizer, a gestação acontece, a concepção acontece no ato sexual. Então, se uma pessoa está fazendo sexo e está correndo risco de conceber fazendo sexo, então quer dizer, tem de haver alguma responsabilidade com a consequência daquele ato. Então, a não ser esses três casos que você falou, que são de fato Já estão na lei, né? talvez os mais certos da gente
bater um martelo num sistema de saúde pública que lide com isso, né? Eu acho difícil a gente estender como se fosse um direito da mulher, porque, claro, envolve também o direito do próprio feto. Aí entra uma discussão que a gente vai ficar a noite inteira aqui discutindo, Claro, vai chegar a um consenso. em muitos países é direito, justamente por né? essa dificuldade, né? Mesmo em países católicos, tipo Portugal, é um direito o acesso ao aborto legal para qualquer caso. Na Argentina foi uma conquista recente também. Tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, mas... Bom, é isso, a gente pode ficar horas debatendo isso. Mas se for pensar que não se tem acesso universal a contraceptivos, à educação sexual, nem sempre uma relação sexual ela é consensual e é natural que muitas mulheres só percebam isso muitos anos depois em que essa relação aconteceu. E pensando também que o corpo é da mulher e a escolha é da mulher sobre o que vai acontecer sobre o corpo dela, eu digo que sim, deveria ser legal. Mas é isso, é uma discussão grande.